Amém, queridos? Deus te abençoe. Eu sou suspeito para falar do privilégio que é pregar aqui, né? Porque eu amo demais. Mas antes de pregar aqui, eu amo demais a nossa igreja, amém? Amo demais você e para mim é um privilégio poder trazer a palavra de Deus aqui durante essa semana das primícias. Que Deus possa assim nos abençoar com essa palavra. Eu tenho só 30 minutos, né, pastor? Amém. Deus é fiel. Aleluia. 40, obrigado. 10 de tolerância. Deus é bom. Primícias. Eu queria dar um tema a essa mensagem. Eu queria falar e dar esse tema adorando com as primícias. Fala isso comigo. Adorando com as primícias. Amém. Então abre lá em Levítico no capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 10. Levítico capítulo 23. Todos acharam? Amém. Diz assim, ao entrarem, diz assim, fala aos filhos, versículo 10, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Amém? Somente versículo 10. Queria orar com você. Deus, nós te agradecemos por esse tempo em que estamos aqui, Senhor, esse tempo tão maravilhoso, louvando o teu nome, adorando o Senhor, Pai. Obrigado por, ó Deus, nos levar, assim, a dimensões diferentes, Pai, a lugares onde nunca imaginamos. Louvamos ao Senhor e te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor traga sabedoria a nós, traga revelação do que tu queres. Ó Deus, e que os nossos corações estejam alertos e totalmente abertos para o que o Senhor vai falar. Obrigado pelo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Obrigado. Então eu te peço que a mesma luz que o Senhor tem trago ao meu coração, o Senhor possa trazer, Pai, para cada um aqui nessa noite, para que possamos estar arraigados e fundamentados no teu amor, através da revelação da tua palavra, que as nossas raízes sejam consolidadas no Senhor, Pai. Ó Deus, e que possamos crescer na tua graça, ao sermos revelados em ti a tua plenitude. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. A festa das primícias foi um tempo, uma festa estabelecida por Deus, porque Deus ele queria revelar algo ao seu povo. Quando nós lemos aqui Levítico, depois você pode ler em casa, como Deus estabelece a festa e como Deus começa a revelar para Moisés os detalhes de como ele queria a festa. E era um tempo ali de 50 dias, onde o povo celebrava e cultuava ao Senhor, e o povo comia muito, parece até que a Lagoinha Estoril, o povo comia bastante, e era um tempo muito bonito, e você vai ver Moisés descrevendo como era a festa, e a maneira como Deus revela a Moisés que ele queria que fosse a festa. Você percebe que Deus queria revelar algo ao seu povo. A palavra primícia, ela quer dizer primeiro. E quando eu vejo e olho para essa palavra, eu entendo que Deus queria revelar que Ele sempre quer ser o primeiro na nossa vida. Quando o povo de Israel vai celebrar e Deus diz para eles assim, olha, quando entrardes na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Deus estava dizendo o seguinte, olha, quando vocês colherem o fruto da terra, quando vocês entrarem nessa terra que eu vos dei, quando vocês entrarem, pisarem na terra e fizerem ali a sua primeira colheita, ninguém vai tocar nos primeiros frutos. Porque vocês vão entregar ao sacerdote esses primeiros frutos, e o sacerdote ele vai oferecer essa primícia, esses primeiros frutos, como oferta ao Senhor, como oferta para mim. E depois você vai perceber que no decorrer dos versículos, Deus vai dizer, então assim, eu vos receberei. Depois que a oferta fosse entregue ao sacerdote, e o sacerdote fizesse todo aquele ritual, Deus diz assim, aí sim eu vou receber vocês. Você vai ver aí no versículo 14, lê aí. E não comereis pão
nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo e é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Que Deus estava querendo dizer o seguinte: ninguém come nada antes que seja consagrado a mim. E Deus dá essa direção para Moisés. Deus dá essa direção, e eu entendo isso, que Deus queria revelar através das primícias que o quê? Que Ele tem prioridade, que o primeiro é para Ele, que tudo deve ser consagrado a Ele primeiro, antes de nós usufruirmos das coisas. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: olha, antes que você coma do fruto da terra, e antes que você participe do melhor da terra, porque Deus não tinha dito para Moisés, não tinha dito para o seu povo: olha, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel, vocês vão comer do melhor dessa terra. Mas antes que o povo comesse, se desfrutasse do melhor daquela terra, Deus disse: olha, o primeiro vocês vão separar para mim, o primeiro. Deus não diz, não, pode ser o segundo, ou pode ser os melhores frutos. Não, Deus, eu quero o primeiro. Eu entendo que Deus estava querendo ensinar algo para o povo. Deus estava querendo dizer: olha, eu sou prioridade, eu sou primeiro. E nos ensina muitas coisas, porque tem muito, você vai perguntar assim, mas o que tem a ver isso com a adoração? Porque as primícias, adorando com as primícias. Eu percebo que no Antigo Testamento existiam várias formas que o povo encontrava de se adorar a Deus. Nós vamos perceber algumas distinções na maneira do povo adorar. Você vai ver que Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá, quando ele se vê diante dos seus inimigos, ele olha para o vale, vê todo aquele vale cheio, repleto dos seus inimigos. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele vai se prostrar diante de Deus. A palavra adoração no grego, ela significa, o nome dela, eu acho que é proskuneo, alguma coisa assim, né, pastor? Proskuneo. E essa palavra quer dizer prostrar-se, beijar, deitar, curvar, a palavra adorar. A palavra adoração, a palavra adorar significa curvar, deitar, se render, tudo que eu quero entregar vem dessa origem da palavra adoração. E o que ele faz? Ele vai e se prostra diante de Deus. Ele vê diante de uma grande necessidade. A necessidade de Josafá era o quê? Era a libertação, era a liberdade diante dos seus inimigos. Tudo o que ele queria era não ser consumido pelos seus inimigos. E ele tinha um exército poderoso, mas estava diante dele um exército muito grande. Mas o que ele faz? Ele vai diante de Deus e se prostra. Ele pede ajuda para o Senhor. Ele diz: Senhor, olha para os meus inimigos. Veja o tamanho dos meus inimigos. E Deus dá para ele uma direção. E ele não pega ali os da tribo de Judá, aqueles que eram os homens de guerra, os valentes. Não, ele pega os levitas. Ele pega os levitas e o exército vai diante dele, mas antes do exército ia na frente os levitas, tocando os tambores, louvando a Deus. E Deus diz para ele: olha, nessa peleja vocês não hão de pelejar. E tem um momento em que Josafá olha, e os inimigos dele estão lá no vale, e a Bíblia fala assim que eles se matavam. Eles se matavam uns aos outros, a ponto de Josafá descer lá apenas para pegar o despojo. Apenas para pegar o que sobrou, a riqueza daquele povo. Mas antes de avançar para resolver os seus problemas, antes de avançar para dar conta das suas necessidades, Josafá se prostra ao Senhor, Josafá adora o Senhor, Josafá se curva, ele beija o Senhor, ele se prostra diante de Deus, ele diz: olha, essa necessidade, Senhor, é que eu tenho agora, resolve para mim. Ele coloca as suas necessidades diante de Deus. Você vai ver que Jacó, José, Abraão, todas as vezes que eles venciam uma batalha, a primeira coisa que eles faziam era levantar um altar ao Senhor. A primeira coisa que eles faziam era levantar um altar e adorar ao Senhor. Então existiam várias formas de adorar. Mas no Novo Testamento, no capítulo 4 de João, nós vamos perceber que Jesus traz uma nova forma. Jesus ele não usa nenhum elemento físico para explicar a adoração.
Jesus ele não diz assim, olha, nós precisamos levantar um altar, nós precisamos nos prostrar diante de Deus, nós precisamos nos deitar, ou fazer qualquer tipo, ou praticar qualquer tipo de liturgia para que Deus receba a nossa adoração. No momento em que Jesus ele se revela àquela mulher, no momento que aquela mulher diz para ele, olha, você não pode se comunicar comigo, porque você sendo judeu, como pode falar comigo que sou mulher samaritana? E Jesus fala assim, se você soubesse quem é o que te fala e quem é o que te pede de beber, você o pediria, ele te daria água viva. Aquela mulher continua o papo e Jesus, de repente, eu acredito como um pretexto, Jesus lança ali Jesus tem uma palavra de revelação, uma palavra de sabedoria, e aquela mulher falando sobre seu marido, Jesus fala assim, olha, eu sei que você não tem marido, porque você já teve 5, e agora o que você tem não é seu marido. Quando ela percebe que Jesus é profeta e que Jesus é aquele que poderia possibilitar alguma coisa de bom para ela, a primeira coisa que ela pergunta para Jesus é, como que eu faço para adorar? A maior necessidade que aquela mulher tinha era de adorar. Por mais distante que ela estava de Deus, como o próprio Jesus mesmo tinha revelado para ela, olha, você disse que não tem marido porque você já teve 5, agora o que está com você não é seu marido. Quando ela percebe que Jesus era profeta e tinha algo para proporcionar para ela, ela se lança aos pés de Jesus e diz, olha, veja que tu és profeta. E ela pergunta para Jesus sobre como adorar. Ela fala assim, os nossos pais falam que é nesse monte que se deve adorar, mas vocês, judeus, se dizem que é em Jerusalém. Jesus, então, traz para ela uma nova forma de adorar. Aí eu vou me lembrar de Jeremias no capítulo 31, que Jeremias diz assim, olha, não mais terão necessidade que vos ensine nada. Por quê? Porque o Deus que vai habitar em vocês, o Deus que vai morar em vocês, Ele vai revelar tudo para vocês. E Jesus traz essa nova forma, mas não é apenas uma nova forma de adorar, mas Jesus traz com Ele uma nova fase, um novo tempo, uma nova dispensação, e Ele vai explicar isso para essa mulher, olha, vem a hora e já chegou, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Jesus está querendo dizer, olha, a adoração não vai se limitar a nenhum lugar físico. A adoração não vai se limitar a nenhum tipo de liturgia. A adoração não vai se limitar a nenhum tipo de elemento. Mas a adoração agora passa a ser um estilo de vida. É uma maneira de se viver. Não se tem mais um tempo de adoração. Não se separa, não se vai mais separar um tempo de adoração. Não, agora eu estou adorando. Agora eu levanto as minhas mãos, eu adoro. Ou eu faço isso ou aquilo, eu adoro. Não. Agora é um tempo que será separado, uma dispensação, onde o homem vai viver em adoração. Em adoração. É um novo estilo. É uma nova forma. É um novo tempo, uma nova dispensação que Jesus traz. E Jesus diz, olha, nem em Jerusalém, nem nesse monte adorarão ao Pai. Por quê? Porque vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aqui no inglês, essa palavra adoração ela foi traduzida de uma forma que eu achei interessante. Eu buscando ali na internet, eu achei interessante. Eles dizem assim, olha, atribuir valor a algo. Adorar para eles significa atribuir valor a algo. O objeto de adoração, no caso aqui, o nosso Deus, é tão valioso quanto a adoração que eu ofereço. Quando eles dizem, quando adoramos a Deus, a minha adoração não altera o valor dele, mas a forma como eu adoro a Deus pode alterar a percepção do valor que Deus tem para mim. A adoração mostra ao mundo, ao nosso redor, o quanto nós realmente valorizamos a Deus. O que eu achei interessante, por quê? Porque a maneira como eles traduzem, como eles entendem a adoração aqui, eles trazem uma maneira de mostrar ao mundo quem Deus é, através da maneira que eu vivo. Ou seja, a maneira como eu adoro a Deus vai revelar alguma coisa para as pessoas.
Aí a adoração, como se a adoração não se limita a nenhum tipo de liturgia, se a adoração não se limita a nenhum espaço físico, como que as pessoas vão perceber? Por causa do nosso estilo de vida. Em todo tempo. Não que nós vamos sair pelas ruas adorando a Deus, não. Mas quando as pessoas olham para alguém que realmente está em adoração, alguém que recebeu a Jesus, tem o Espírito Santo, ele é uma fonte de água viva, como o próprio Jesus diz, que jorra para a eternidade, ao olharem para essa pessoa, para as atitudes dessa pessoa, ver que essa pessoa não se corrompe com os maus princípios, ver que essa pessoa ela não se corrompe com as más conversações, alguém vai olhar para você, alguém vai olhar para mim e vai dizer, não, tem algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa, ela é diferente, tem alguma coisa diferente nela. Esse é o estilo que Jesus propôs. E quando eu estava ali estudando, Deus, Ele me trouxe algo, eu escrevi. Eu quero falar para você a maneira como eu defini a adoração diante de tudo isso que eu percebi. Eu gosto de dizer o seguinte, essa definição de adoração. Eu gosto de alguém, eu gosto desse Deus, ao ponto de que tudo que eu tenho e sou está a serviço a qualquer hora e a qualquer lugar. Não há espaço para nada em mim que não esteja rendido à sua vontade. Não divido meu tempo, meu dinheiro, minha família, meus bens com nada que não contribua com seus interesses. Quando estamos em adoração, queridos, não dá para dividir o nosso Deus com nada, porque é um novo estilo de vida, é uma nova fórmula, não é apenas um ritual, não é simplesmente eu pegar minha Bíblia, colocar debaixo do braço, vir para a igreja e ter comunhão com os irmãos, e depois eu ter uma vida diferente da que eu aparento ter aqui na igreja. Não, é um novo estilo de vida, é uma nova forma, é um novo tempo, é um tempo em que aqui na igreja, na minha casa, tudo que eu faço, tudo que eu tenho serve para glorificar a Deus, e tudo que eu tenho está rendido a Ele, está a serviço dEle, está oferecido a Ele, para que Ele possa usar como e da maneira que Ele quer. Isso é adoração. Nós limitamos a adoração, e isso é algo, na minha opinião, é algo que veio de uma forma errônea para o nosso meio. Nós limitamos a adoração às músicas. Nós limitamos a adoração apenas a esse tempo em que nós levantamos as nossas mãos e nós dizemos, adore ao Senhor. Não, querido, nós já estamos em adoração. Tem músicas que dizem que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Sim, isso é louvor. A palavra louvor significa elogio. É por você amar de forma tão intensa esse Deus, que você reconhece os atributos dele, e nesse tempo aqui de comunhão com os irmãos, nós decidimos de uma forma muito espontânea elogiar e falar dos seus atributos. Deus, tu és grande, Deus, tu és maravilhoso, Deus, tu és tremendo, obrigado pelo que tu fizeste na minha vida. Isso através das canções, através das músicas que cantamos. Sim, nós fazemos isso é louvor, nós elogiamos, mas a adoração não, a adoração é em todo tempo. A adoração eu pego aquilo que é primeiro e eu entrego para Deus. Eu estou dizendo, olha, não tem nada na minha vida, Senhor, não tem nada na minha vida que, antes de eu usufruir, eu não consagro ao Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Primeiro Deus. Aquela prostituta, ela chega ali na casa de um dos grandes daquela época, e ela chega, ela se prostra diante de Jesus, e Jesus repreende aquele homem, olha, quando eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés. Essa mulher, porém, ela não para de chorar, e ela lava os meus pés com suas lágrimas, e está enxugando com seus cabelos. Você não me beijou, ela, porém, não para de beijar os meus pés. E para alguém, aquilo que ela derramou, aquela especiaria que aquela mulher derrama aos pés de Jesus, alguns chegaram até mesmo a murmurar, mas que desperdício que se faz com isso? Poderia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. Mas aquela mulher, quando ela se prostra, aquele prostrar, aquele beijar daquela mulher, não é simplesmente esses atos que estavam mostrando que ela adorava Jesus. Não, ela estava dizendo também, Senhor, eu beijo os seus pés, eu enxugo com os seus cabelos, mas aqui, esse perfume que vale por 1 ano de trabalho,
eu derramo, porque nada em mim, nada que eu tenho, nada que eu possuo é mais valioso do que a tua presença na minha vida. O que ela estava querendo dizer com aquela atitude é assim: Senhor, tudo que eu tenho agora é o mais precioso para mim, mas eu rendo aos teus pés, eu entrego para o Senhor. É uma atitude de entrega total. Para alguns era um desperdício. Para alguns, como pretexto até mesmo para se roubar, como a Bíblia fala assim, que Judas reclamou, mas ele reclamou porque ele tinha a bolsa e queria roubar o que depositava lá. Para alguns aquilo era um desperdício, mas para aquela mulher, ela estava rendendo o mais precioso que ela tinha. E Deus recebe. Deus não recebe as sobras. Para muitos de nós, primícias, adoração, o primeiro, a matemática é um pouco confusa para nós. Porque nós declaramos que primeiro Deus, nós declaramos que o Senhor é o dono da minha vida, nós declaramos com a nossa boca que o Senhor é dono de tudo, mas na hora da entrega, na hora da renúncia, nós retemos. Olha só, está escrito, Semana das Primícias, consagrando o nosso melhor ano. Vamos ler comigo? Vamos lá. Semana das Primícias. Não, vamos fazer bonito? Vamos. Está filmando, vamos fazer bonito. Vamos lá. Semana das Primícias, consagrando o nosso melhor ano. Essa palavra consagrar, ela significa separar. Não é somente separar, é separar para algo exclusivo. É separar para alguém exclusivo. Eu lembro de Pedro falando assim, ó, vós sois nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Jesus é aquele que nos comprou, que nos trouxe para perto. A Bíblia fala assim que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo fala assim que ele abriu mão da sua glória, se despojou da sua glória, assumiu a forma humana, foi até a morte, morte de cruz, para que eu e você pudéssemos estar perto dele. Deus deu o mais precioso, Deus não mediu esforços. Deus olhou para a terra e o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, pode porventura alguém morrer por alguma coisa boa? Olha, pode sim. Pode ser que por alguma coisa boa alguém ousa morrer. Pode ser que alguém possa dar a vida por uma boa causa, como nós temos exemplos na história. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nunca houve nada de bom em nós, não há nada de bom em nós, a nossa essência é má. Tudo o que nós tínhamos era maldade, e a Bíblia fala assim que até mesmo as nossas boas obras cheiram diante de Deus como trapo de imundícia, não valem de nada. Mas a Bíblia fala assim que, mesmo assim, Deus nos amou de tal maneira, ao ponto de, mesmo sendo maus, Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho por nós. Ele deu o seu melhor. Ele não deu o seu primeiro, ele deu o seu único. O seu bem mais precioso, ele entregou. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que Cristo, as primícias dos que dormem. Cristo, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Você vai perceber que quando Jesus, ele ressuscita, ele está passando e ele chama Maria, Maria confunde ele com o jardineiro. Maria fala assim, olha onde vocês puseram o meu Senhor. Ele chama ela pelo nome, ela reconhece Jesus, ela fala, mestre, é o Senhor. Quando ela vai correndo para abraçar Jesus, ela fala, não me toque ainda, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Por quê? Porque Jesus, ele foi o primeiro, mas a Bíblia fala assim que ele foi o primeiro dentre muitos irmãos. Ou seja, queridos, Jesus foi o primeiro de uma nova raça. Jesus foi o primeiro santo, separado de Deus. Mas a Bíblia fala assim que quando ele ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram com ele, foram vistos entrando na Nova Jerusalém. Ou seja, a salvação é para todos. Cristo, o que ele fez por nós, sendo ainda nós pecadores, nos levou novamente para perto de Deus, resgatados pelo sangue, salvos pelo sangue, perto de Deus novamente pelo sangue. Ele foi o primeiro,
Mas ele foi o primeiro dentre muitos irmãos. Ele foi o primeiro dentre muitos. E o ato de Deus de entregar o melhor, e o primeiro, as primícias, a saber, Cristo Jesus, fez com que nós fôssemos reconciliados novamente com Deus. E o que ele fez? Ele nos separou. Ele nos consagrou, Ele nos comprou, Ele nos levou novamente para perto dEle. Hoje, se nós temos paz, se você hoje tem dignidade, se você era alguém que vivia nas trevas, se você era alguém drogado, se você era alguém que não tinha dignidade, pela fé em Cristo Jesus, hoje você foi salvo. Você é salvo em Cristo Jesus, porque Jesus, as primícias de Deus, o ato da cruz, levou você para perto dEle novamente. Nós somos consagrados, propriedade exclusiva de Deus. Mas é muito bom se nós pudéssemos também consagrar a nossa vida ao Senhor. Da mesma forma que Ele se consagrou, que Ele nos separou, nós de forma voluntária pudéssemos nos separar para Ele. Quantos aqui fizeram o alvo, escreveram ali os seus alvos? Alguns. Amém. Entendi já. É mesmo, irmã? Agora, em tudo que nós fizemos, em tudo que nós escrevemos, tudo que nós fizemos ali os nossos alvos, nós escrevemos ali os nossos desejos, mas o que tem prioridade lá? Quais são os interesses que têm prioridade nos alvos que nós fizemos? O que nós escrevemos para o Senhor, que nós queremos durante o ano, que nós vamos consagrar ao Senhor, que acreditamos que 2017 será o nosso melhor ano, o que foi mais contemplado? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Eu acho interessante que o Tiago fala, olha, sabe o que vocês pedem e não recebem? Que vocês pedem mal porque querem gastar com seus próprios desejos. Ou seja, nós declaramos que amamos o Senhor e queremos a vontade dEle, mas na hora realmente de agir, nós contemplamos a nossa. Eu acho tão bonito, achei tão bonito a forma com que os irmãos saíram daqui aquela sexta-feira e nós fomos ali na Praça da Rodoviária e vimos aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas com aquela alegria estampada, porque alguém estava contemplando elas. Alguém tinha parado um pouco nesse tempo de correria, de presente, de fim de ano, de visita de família. Alguém resolveu dar atenção para aquelas pessoas. Nós pudemos conversar com algumas e percebemos pessoas ali com necessidades muito básicas. Pessoas que são a escória da sociedade, mas são essas pessoas que são o interesse real de Deus, são essas pessoas realmente que Deus está olhando. A Bíblia fala assim, olha, vocês trazem ofertas, olha, vocês vêm e me adoram, de dia, levantam suas mãos, me adoram, mas não acolhem o aflito, não olham para o necessitado. Muito pelo contrário, a Bíblia fala assim que lá antigamente, eles maltratavam seus escravos, escravizavam o aflito. A adoração é prostrar-se à nossa vontade a Deus. E a nossa vontade se rendendo a Deus, nós iremos olhar única e exclusivamente para o interesse do perdido. Porque a Bíblia fala assim que Jesus veio para resgatar o que se havia perdido. Nós que fomos comprados, nós que fomos perdidos e agora conhecemos a palavra, nós sabemos que Deus nos ama. A nossa maior obrigação como igreja é propagar esse evangelho, é trazer essa estrutura maravilhosa, essa estrutura como pessoas, como cristãos consolidados na fé, homens e mulheres que receberam a palavra, estão avançando para um novo tempo,
considerar que não é o meu carro do ano que Deus quer que eu compre apenas, não é apenas trabalhar dia e noite e lutar e batalhar somente para comprar minha casa ou passar no vestibular. Não, são coisas que precisamos fazer, precisamos. São coisas que são necessidades nossas, mas isso tem que estar a serviço do reino de Deus, e o reino de Deus não é comida e nem bebida. Quando nós olhamos para os verdadeiros interesses de Deus, nós olhamos e percebemos que eles estão totalmente voltados para aqueles que estão perdidos. E eu vivo um novo tempo aqui em Lagoinha Estoril, eu sempre falo isso com o pastor Walter, que o nosso maior prazer é entender que essa igreja está caminhando nessa direção, de quê? De se estruturar não apenas essas paredes, mas estruturar pessoas para saquear o inferno. Assim como os apóstolos chegavam nas cidades e eles falavam assim, quem são esses? Quem são esses que têm atormentado o mundo? Quem são esses? Assim Lagoinha Estoril vai ser conhecida. Assim nós seremos conhecidos. Não é porque somos melhores que ninguém, não. É porque aquilo que Jesus prometeu está se cumprindo em nós, fontes, rios de água viva. É quando você passa ali na rua e fala, cara, tem algo diferente em você. Não sei, tem algo diferente. É quando as pessoas passam ali, passam na frente de várias igrejas, de vários locais, mas quando passam ali, dão uma olhadinha aqui para dentro, tem algo diferente. É totalmente impactado pelo poder de Deus que está na nossa vida. Por quê? Porque Deus se importa com o perdido. E quando nós adoramos ao Senhor, quando trazemos o nosso primeiro ao Senhor, isso significa muito, muito para Deus. Deus o tempo todo, ele olha, eu acredito muito que Deus olha, assim como Jesus olhava a maneira como as pessoas ofertavam, Jesus não olhava quanto eles ofertavam. Jesus não olhava quanto, Jesus olhava como eles ofertavam. A Bíblia fala assim em Provérbios, honra o Senhor com as primícias dos seus bens. E depois tem uma promessa no versículo seguinte, deixa eu ver se eu anotei. Anotei. Honra ao Senhor, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Até a ordem do versículo está contemplando primeiro a vontade de Deus. Primeiro você honra ao Senhor com seus bens e com a primeira parte dos seus ganhos. Primeiro. Depois vem a consequência. Se você fizer isso, se você honra ao Senhor, se você dá para Ele o lugar que é devido, se você mostra para Deus, se você está provando para Deus e para o mundo que Ele é primeiro na sua vida, aí sim os seus celeiros vão se encher. Aí sim transbordarão de óleo e de vinho os teus lagares. Aí sim você vai ser abençoado. Mas o problema de hoje é que muitas das vezes nós percebemos isso, que nós invertemos as coisas. É necessário termos um estilo de vida que agrade ao Pai, que agrade ao Senhor. E da mesma forma que temos adoração como estilo de vida, nós também temos que ter um estilo para se ofertar ao Senhor, para entregar para o Senhor o primeiro, para consagrar a Ele o nosso primeiro, porque o primeiro é o nosso melhor, o melhor é do Senhor. Há uns 20 dias atrás eu me mudei para cá, para o bairro. Eu morava lá no bairro Dona Clara. Aí uma pessoa disse para mim assim, não, pastor, mas lá é muito melhor. Eu falei assim, meu querido, mas não é isso que eu estou olhando. O que eu estou olhando é defender os interesses de Deus. Eu quero estar perto da obra de Deus, para fazer melhor as coisas para Deus, porque a minha vida está rendida a Deus, é para Ele, porque dEle, por meio dEle, são todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então a minha vida está consagrada a Ele, é dEle, é para Ele. E essa alegria que transborda os nossos corações, de estar na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, isso é adoração. Várias vezes eu falei com o pastor Walter, eu preciso sair da empresa, eu preciso dar um jeito, eu preciso ficar só na obra de Deus. Ele está lá, calma, Ricardo. Vamos esperar. E
Mas, sinceridade, irmãos, o meu desejo, o que arde o meu coração, o que palpita o meu coração, é ver pessoas se rendendo ao Senhor, é ver esse culto maravilhoso, como nós estamos adorando ao Senhor, nesse tempo maravilhoso, e nós louvamos a Deus, e você chora, você pranteia, você acode o irmão, é isso, a igreja. E nós saímos, nós saqueamos o inferno, e isso é a igreja, é isso que queima, isso precisa queimar nos nossos corações, é o interesse de Deus, é a obra de Deus, é a vontade dEle. Eu disse para essa pessoa, não é isso não é isso que move meu coração, o que move meu coração é estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Em Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, abre aí, vamos ler, Lucas capítulo 14, Jesus, aqui como nós lemos, em Provérbios, no capítulo 3, que fala que Deus é que tem que ter o lugar de honra. E eu me lembro lá em Malaquias, o pastor Alexandre até leu ontem, no capítulo 1, no livro de Malaquias vai dizer assim, mas peraí, se Deus mesmo dizendo, se eu sou Deus, se eu tenho que ser o primeiro na vida de vocês, onde é que está a minha honra? Se eu sou Deus e devo ser honrado, como vocês estão me honrando? De que maneira vocês me honram, que eu não estou percebendo? E aqui em Lucas, no capítulo 14, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 26, Jesus ele vai ensinar como se dá honra a Deus. Ele vai mostrar que a maneira como se deve adorar o Senhor, a maneira como se deve render a Ele e entregar para Ele toda a honra. Diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe ou mulher, filhos, irmãs e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Jesus está dizendo assim que se nós não amarmos a Deus e não honrarmos a Deus, a ponto de não aborrecer pai, mãe, ou até mesmo todas aquelas pessoas que estão no nosso ciclo de amizade, de convivência familiar, não pode ser discípulo dele. Ele está falando que não pode. Eu entendo isso como uma ordenança explícita de Jesus. Ele não está dando margem para interpretação. Ele está falando assim, olha, pode ser que talvez alguém possa ser um discípulo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, que se alguém realmente quer ser discípulo de Jesus, se alguém realmente quer seguir a Jesus, esse tem que se desfazer dos desejos dessa terra. Eu acho bonito o apóstolo Paulo falando assim, olha, mulher, se você quer realmente agradar a Deus, se você quer realmente viver uma vida consagrada ao Senhor, é melhor que não se case. Por quê? Porque a mulher que se casa, ela está dividida entre Cristo e o marido. A ponto de quê? De atender tanto os interesses do marido e da família, que não tem todo o tempo para se consagrar totalmente a Deus. É claro que tem todo um contexto sobre essa situação, mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, eu me consagrei a Deus, é o conselho que eu dou para vocês, honrar a Deus, se oferecer totalmente a Deus. E o que Jesus está dizendo assim, olha, se você não me amar ao ponto de deixar pai, mãe e os interesses dessa terra, você não pode ser meu discípulo, você não é digno de mim. E ele continua aqui no versículo 27, qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser discípulo. Ele fala assim que todos nós temos uma cruz, todos nós temos os nossos problemas, nossas dificuldades. Mas aquele que quer ser discípulo, ele caminha e segue a Jesus e é discípulo de Jesus, apesar das circunstâncias. Ah, mas eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir a Jesus quando eu resolver os meus problemas. Ah, quando eu me formar na faculdade. Ou não, quando eu arrumar o meu escritório. Ou então, quando os meus filhos se formarem. Os seus interesses são maiores que os de Deus.
não estamos em adoração, os nossos interesses ainda não se renderam a Ele. Por causa disso, nós não estamos dando para Ele o nosso melhor, o nosso primeiro. Muito pelo contrário, deveria ser, não, Senhor, tudo eu entrego ao Senhor. Se eu estudo, se eu vou me formar, se eu vou ser alguém nessa vida, é para quê? É para que venha defender os seus interesses. E lá embaixo, Jesus vai falar assim, no versículo 29, para que, 29 não, fala assim no 31, ou qual rei que indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselhos sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Jesus está dizendo assim, olha, se tiver uma guerra, esse rei, o que ele vai fazer? Ele vai calcular, e ele vai até buscar conselho, porque ele tendo com ele 10 mil ao seu favor, ele não sabe se ele, com os recursos que ele tem, se ele pode vencer um exército de 20 mil. O que ele vai fazer? Ele vai pensar direito. Da mesma forma, Jesus termina falando, da mesma forma, se você quer me seguir, quer ser meu discípulo, faça a mesma coisa, pensa direito. Dá uma olhada, vê se você vai carregar, vê se você vai aguentar. Por quê? Porque aquele que vier após mim tem que carregar a sua cruz e me seguir. Eu percebo que nós não damos muitas das vezes o melhor para o Senhor. Nós caminhamos e temos a nossa vida cristã, mas murmuramos. Nós dizemos, está muito pesado, está muito difícil. Não, Senhor, independente de qualquer coisa, o Senhor é Deus na minha vida. Olha, Senhor, se a minha vitória vier, Tu és Deus. Se a minha vitória não vier, Tu continua sentado no trono. É Deus de Deus, Rei de reis, Senhor dos senhores. O Senhor governa pelos séculos dos séculos. O Senhor é Deus. Independente de como eu vivo a minha vida, o Senhor continua sendo Deus. Para finalizar, nós vamos ler Atos do capítulo 24. O apóstolo Paulo, ele deixa aqui um recado para nós. E não se pode dizer que o apóstolo Paulo não teve uma vida de adoração só porque ele não cantava. Porque a vida dele era totalmente consagrada ao Senhor. E ele fala assim que muitas igrejas ele percorreu para defender os interesses de Deus. Em certo ponto ele vai falar assim, eu fui perseguido, fui maltratado, fui apedrejado, foi quase morto, sofreu naufrágios. Para quê? Para às vezes dar atenção para aquele que era a escória do mundo, para aquele que ninguém queria defender. E ele fala assim, no versículo 20, Atos do capítulo 20, versículo 24. Ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O nosso problema é que a nossa vida ela é tão nossa, que muitas das vezes não damos espaço para Deus agir. Um dia desses, eu conversando com uma pessoa, eu disse, olha, há um tempo atrás eu vendi um carro, eu tinha um carro muito bom, eu falei para essa pessoa assim, olha, a primeira oportunidade que Deus me der, eu vou comprar esse carro. E eu falei aquilo, irmãos, mas quando eu saí daqui, eu falei com essa pessoa aqui na porta da igreja, quando eu saí daqui, veio uma palavra de Deus ao meu coração, como se fosse uma flecha, dizendo assim, não, antes de você fazer os projetos que eu coloquei no seu coração, você não vai comprar. Antes de você defender a minha causa, antes de você me consagrar em primeiro lugar, antes de você defender os meus interesses, os seus interesses não têm prioridade. E eu achei aquilo maravilhoso, porque veio como uma flecha no meu coração, aquela palavra, e na hora sim, alguém poderia falar, mas você não ficou triste? Não, irmãos, foi uma direção específica, era como se Jesus estivesse dando uma direção certa, olha, é isso que você vai fazer, é assim que você vai fazer, da mesma forma que Jesus deu uma direção para os discípulos, falando, olha, vocês vão passar para o outro lado, é para lá que vocês vão, eu quero que vocês vão para o lado de lá, da mesma forma veio essa palavra ao meu coração, não, você não vai comprar. Primeiro você vai defender os meus interesses. Primeiro Deus. Primeiro a minha causa. E Deus começou a trazer tantas coisas ao meu coração para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa, para que possamos frutificar.
lembro do apóstolo Paulo dizendo assim, olha, Timóteo, eu estou percebendo que agora a minha vida vai se desfazer dessa terra. Mas não tem problema, eu percebo que a minha vida está sendo oferecida como libação, como sacrifício santo e agradável a Deus. E essa palavra, essa frase, ela sempre era usada quando o sacerdote ele sacrificava o cordeiro e queimava ali o holocausto e a fumaça subia, e na hora de narrar tudo aquilo, Moisés e os demais escritores, eles escreviam, e aquela oferta, ela subiu às narinas de Deus como sacrifício santo e agradável a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu sofri perseguições, eu fui maltratado, eu fui pisado. Olha assim, mas Timóteo, entenda uma coisa, Timóteo. A minha vida agora está sendo oferecida como libação, como sacrifício santo e agradável a Deus. Eu sei o seguinte, Timóteo, eu não olhei para as minhas causas, eu não tenho a minha vida por preciosa, Timóteo. Tudo que eu tinha, eu entreguei para o Senhor. Paulo, ele era alguém que era reconhecido naquela nação. Paulo era alguém muito inteligente, e tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, se ele quisesse, ele poderia ser um dos grandes chefes daquele lugar, ele poderia ser, como ele foi, um fariseu, ele poderia ser um dos grandes doutores daquela época, se ele quisesse, mas ele fala assim, olha, quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana não, mas eu fui demonstrando o poder que havia em mim. Eu fui até vocês oferecendo o que Deus tinha consagrado em mim, o que Deus tinha me dado. E ele fala, olha, tudo o que eu passei agora está sendo oferecido a Deus e cheira diante de Deus, é agradável a Deus. E agora, Timóteo, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Agora a coroa está me preparada. Quantos de nós vamos chegar no final da nossa vida e vamos dizer assim, olhar para trás e dizer assim, eu levantei a igreja em algum lugar, eu liderei células, eu ajudei o aflito, eu ajudei a saciar o faminto, eu preguei o evangelho, eu saqueei o inferno. Ou será que nós vamos chegar no final da nossa vida e vamos olhar e vamos dizer assim, olha, eu construí grandes apartamentos, comprei muitos caminhões. Será que a única coisa que nós vamos ter para oferecer a Deus no final da nossa vida vai ser grandes bens? Jesus, ele ensinando aos discípulos, ele diz assim, olha, alguém um dia vai olhar e vai dizer assim, agora minha alma está farta, eu posso morrer tranquilo, porque eu tenho grandes bens e eu entesourei, e agora minha alma está farta. E Jesus fala, olha, você não sabe que você é um pobre, cego, desgraçado, pobre e nu. Se pedirem a nossa vida, se pedirem a nossa alma hoje, o que nós temos para oferecer? Nós construímos alguma coisa em alguém? Nós ensinamos alguma coisa para alguém? Alguém aprendeu com a nossa vida? Fica aí de pé no seu lugar. Será que a nossa vida ela é tão consagrada a Deus? Será que ela é tão ligada a Deus? Será que a nossa vida é tão ligada e ela honra tanto ao Senhor, que as pessoas ao olharem para nós, elas sabem que nós temos algo para oferecer para elas? Será que as nossas necessidades elas estão tão rendidas ao Senhor, elas estão tão entregues ao Senhor, que elas não fazem sentido para nós? Se vier a nossa vitória, bem, se não vier também, tudo bem. Hoje nós temos aí a era da vitória. Num tempo de crise, num tempo de desespero, tudo que o povo procura, a maioria das pessoas estão procurando a sua vitória, sua bênção. Estão procurando se dar bem. É um evangelho voltado para o eu preciso melhorar, eu preciso me dar bem, eu preciso saltar, eu preciso estar bem. Mas os nossos interesses, como forma de adoração, precisam se render aos interesses de Deus.
Nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos consagrar novamente a Ele, entregar nossa vida. Sabe por que muitos de nós, irmãos, não avançamos? Nós olhamos aqui da retaguarda e olhamos as pessoas, entram na igreja e saem na igreja, sempre estão melhores que nós, às vezes. Sabe por que você olha às vezes e percebe que aquele que chegou depois de você, ele está melhor que você. Ele já está pregando, já está cantando, ele já está pregando, já está saindo para pregar nas favelas, está saindo para pregar nos presídios. A pessoa está bem, a pessoa está feliz. Sabe por quê? Porque ela entregou o controle da vida dela para o Senhor. A Bíblia fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Tem uma conhecida minha que o Deus dela era o filho dela. Ela não tinha ainda o seu filho, mas ela dizia assim: eu preciso ter um filho. Enquanto eu não tiver o meu filho, eu não vou ter paz nessa terra. Mas a minha Bíblia fala assim que Jesus é o príncipe da paz. Ele é o único que pode proporcionar e trazer paz ao nosso coração. A fonte de paz que nós precisamos está em Cristo Jesus. Ele é a nossa fonte. Nós não podemos depositar nossa confiança em coisas exteriores. Mas ela dizia: não, enquanto eu não tiver o meu filho, eu não tenho paz. Eu falei: então ele é o seu Deus. Porque o meu Deus é Jesus. Porque se você tiver o seu filho, você vai ter paz. Se você não tiver, você não tem paz. Aí depois teve o seu filho. E depois do filho, veio outra circunstância. Ela falou: enquanto eu não resolver esse problema, eu não tenho paz. Eu disse para ela: olha, o seu Deus, eu disse para ela, na casa dela, de que ela me pediu aconselhamento, o seu problema é que o seu Deus são as circunstâncias. Você busca paz, a sua fonte de paz está no exterior, está nas coisas que perecem. O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, as coisas que nós vemos são transitórias e passageiras, mas as que nós não vemos são eternas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que muitas pessoas não avançam, não crescem? É como vagões sem locomotiva. Não tem forças. Não entregaram o caminho ao Senhor. Não sai do lugar. Mas a Bíblia fala assim: entrega o teu caminho a Ele, confia nele que Ele tudo fará. Pessoas desesperadas, feche seus olhos. Feche seus olhos. Quem sabe você precisa falar alguma coisa para Deus. Quem sabe você é uma dessas pessoas que às vezes tem tomado o controle da sua vida e percebe que nada vai bem. Quem sabe você é uma dessas pessoas que percebe que as outras vão crescendo, vão avançando, e parece que Deus não olha para você. A Bíblia fala assim que Ele nos amou, que Ele está conosco, que Ele está em nós. Quem sabe você é essa pessoa que busca se realizar em coisas exteriores. Quem sabe nós somos um desses que precisa avançar, mas buscamos forças em fontes que não podem nos proporcionar força alguma. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você orasse agora. A Bíblia fala assim que existe um socorro para nós. E a Bíblia fala assim que esse socorro vem do alto. O salmista vai dizer assim: olha, eu ergo os meus olhos para o monte. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele sim é a minha fonte de paz. Ele é o meu socorro. Ele é o meu baluarte. Ele é a espada. Ele é o meu escudo, Ele é o meu esconderijo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu escudo, a tua vara me consolam. Ele está conosco, Ele está com você.
Deus está aqui nessa noite, e antes mesmo de você chegar, Ele sabia que você estaria aqui para receber essa palavra. Quem sabe você está resistente, sabe por quê? Porque às vezes você tem alguma coisa que você não quer largar, tem alguma coisa que você não quer abandonar, você quer deixar para depois. Hoje é o dia da libertação, é o dia de conhecer a verdadeira adoração. Nem aqui nem na sua casa adorarás ao Senhor, mas chegou o tempo e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. É hoje, entregando tudo ao Senhor, honra ao Senhor. O Senhor pergunta: onde está a minha honra? Se eu sou Deus, onde está a minha honra? Senhor, nós queremos te adorar nessa noite, te adorar, Senhor, com as nossas primícias, com o nosso primeiro, te adorar, Senhor, com o nosso melhor, Senhor. E nós queremos fazer isso, Senhor, em espírito e em verdade. Um certo homem procurou Jesus, falou assim: Jesus, eu sei que o Senhor é mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. Jesus falou assim: Nicodemos, te importa é nascer de novo, Nicodemos? Você precisa ter uma experiência marcante com Deus, Nicodemos. E em espírito e em verdade, Senhor, nós queremos te adorar, Senhor. Queremos consagrar ao Senhor tudo que nós somos e tudo que temos. Se você é essa pessoa que às vezes você percebe que tem muitas coisas que têm travado você, algumas circunstâncias têm travado você, você não tem conseguido avançar, por quê? Porque todo o tempo, e muitas das vezes, estamos estacionados em um mesmo lugar. Eu queria que você, se você é essa pessoa que quer avançar, se você quer conhecer e ter realmente uma experiência marcante com Deus, a ponto de abrir mão de tudo que você é e tudo que você pensa que tem, eu queria que você viesse aqui à frente, que nós queremos orar por você. Se você acha que ainda não entregou para Deus tudo que você tinha que entregar, e quando eu falo entregar, eu não estou falando apenas de coisas materiais. Tem pessoas aqui que têm ministérios maravilhosos, mas você está resolvendo ainda a sua vida, para depois entregar o resto para Deus. É com você que Deus está falando. Queria que você viesse aqui à frente. Eu queria que os ministrantes pudessem ministrar agora. Ministrar, Senhor, nós queremos entregar ao Senhor, Pai, consagrar, separar a nossa vida a Ti. E aqui estão os Teus filhos, que se consagram ao Senhor, se prostram, se dobram diante de Ti, Senhor, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo, Senhor, o Teu favor para com eles. Se tem mais pessoas, eu queria chamar você. Quem sabe você veio à frente tantas vezes. Quem sabe você veio, falou: eu vou tentar, quem sabe se alguém colocar as mãos sobre mim, eu vou melhorar de vida. Tudo que Deus precisa é de uma entrega da nossa parte. Se você é essa pessoa que quer se entregar totalmente ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se você é essa pessoa, vem até aqui, nós queremos orar por você. Te adoramos, te adoramos. Ele é Rei, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver. Se entregue a Ele nessa hora. Eu queria que você, ministrante, estivesse aqui. Você pudesse colocar agora as mãos sobre essa pessoa. Pudesse orar, ore agora. Impõe as mãos sobre ela.
Ore, consagre, entregue. Fala: Senhor, eis aqui o teu servo. Ele se consagra, eis aqui a sua serva. Ela se consagra ao Senhor para te adorar, para viver esse novo tempo, um novo estilo, uma nova dispensação, Senhor. Um novo tempo para os teus filhos, Senhor. Ó Deus, é um novo tempo. Pai, ó Deus, seus filhos que se consagram ao Senhor, meu Pai. Receba no teu altar, Senhor. Receba no teu altar, Senhor, cada lágrima derramada, Senhor. Receba, Senhor. Receba, meu Pai. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Senhor, cada lágrima, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Nós consagramos ao Senhor para o teu serviço, é para a tua obra. Nós consagramos a ti, Senhor. Senhor, nós queremos consagrar o nosso melhor ao Senhor. Nós consagramos, nós separamos, Senhor, o nosso melhor. Que haja uma nova mentalidade, Senhor. Nós não vamos entregar ao Senhor o nosso resto. Nós vamos prostrar, Senhor, em adoração, tudo que nós temos. Nós vamos prostrar diante de Ti, no Teu altar, consagrando e separando para Ti, Senhor. Não apenas os nossos bens, mas também os nossos filhos, a nossa vida, nossos trabalhos, nossos estudos. Tudo que se diz respeito a nós, queremos entregar a Ti, Senhor, em forma de adoração, Senhor. Nós prostramos tudo ao Senhor, nós entregamos ao Senhor, Pai. Oh, Jesus. Aleluias. Nós prostramos a Ti, Senhor. Nós prostramos a Ti, Senhor. Aleluias. Aleluias.